E aí, galera, boa noite. Estamos aqui. Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais uma live, um encontro aqui nosso. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Tramonte. O tema de hoje é sobre autismo e direitos sociais. Então, enquanto aí a galera vai conectando, vou aqui também testando a internet. Espero que hoje ela não deixe na mão, né? Não cause aqui nenhuma complicação. Porque é um papo muito importante, assim, a gente tem escutado muito falar sobre o autismo, mas nós temos ainda muito e muito a conhecer. E o Rodrigo Tramonte é um grande amigo que tem muito a nos ensinar, é um grande artista, fala com propriedade, ele é um artista autista e tem muito, muito a nos ensinar. Bom, pessoal que está entrando, a Denise, o Biel, quero mandar um beijão pro Biel. Gabriel, um priminho tão querido, tão especial. Se estou nessa jornada, devo ao Biel, né? A Denise e o Rafa que me trouxeram a esse grande mundo azul, a esse grande mundo tão especial para nós, que é o mundo do autismo. Certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, porque nós vamos começar. O Rodrigo já está aqui conectado, vou chamar ele para que ele possa acessar aqui a live e nós iniciarmos a nossa conversa, que eu tenho certeza que será ampliar os horizontes, que é isso que a gente deseja hoje, e principalmente apontar caminhos para os direitos sociais. Está aí o Rodrigo? Ei, Rodrigo! Tudo bem? Boa noite! Bem, Caê? Tudo bom, meu amigo? Uhum, Vamos mandar aqui de novo um beijo pro Biel, sabe? O Biel já está conectado assistindo a gente, o filho da Denise. uhum. Um beijão para ele. Bom, Biel, meus Biel é queridos, uma das primeiras crianças autistas que eu conheci também, depois que eu comecei a trabalhar com ativismo pro autismo. Manda um abraço pro olha, Biel também. Ele também é meu fã, né? Também adora o meu livro. é muito especial, né? Uhum, Eu estava aqui, Rodrigo, quando eu estava conectando, falando que o Biel, você, foram que me apresentaram para esse mundo tão especial que é o autismo, né? Vocês que me colocaram nessa jornada. uhum. E, bom, gente, quero apresentar para vocês o Rodrigo, então dá boa noite a todos que chegaram. Hoje nós vamos falar sobre autismo e direitos sociais. Agradecer mais uma vez o Rodrigo topou o convite de nós estarmos aqui. O Rodrigo é artista, cartunista, palestrante, escritor, autista, que está nessa jornada por direitos sociais, por cidadania, que é o que a gente quer conversar hoje, né, Rodrigo? Uhum. Que bom, que bom. Meu caro, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá aí em tempo de pandemia? Como é que estão as coisas aí contigo? Ah, a única. Então, quando começou essa quarentena, quando começou essa determinação dos governadores, dos prefeitos de não poder mais Não poder mais sair de casa na mesma rotina de antes, né? Isso aí foi uma quebra de rotina muito grande pra mim. Foi uma coisa que a princípio me desconcertou, principalmente porque em abril eu também tinha vários eventos agendados, né? Tinha muita coisa preparada que teve que ser cancelada de uma forma muito brusca, né? Isso. Foi uma quebra, foi uma ruptura muito grande. E a gente foi de uma hora para outra, a gente ter que se repensar, se reorganizar. É extremamente desafiador, né? Os projetos todos, muita coisa ficou de espera agora, né? Né? Rodrigo, deixa eu, tu falou aí sobre rotina, e rotina é algo extremamente importante, assim, né? Principalmente acho que muitas crianças, eu ouço muitos pais de autistas falando do desafio que foi essa questão de mudar muito, de forma muito pesada a rotina. Isso. Que essa é uma das maiores dificuldades do autista. Que a gente fala muito da superação do autista, né? Mas a gente tem que lembrar que apesar, mesmo os autistas que são exemplos de superação, eles ainda têm suas dificuldades.
Mesmo eles tendo conquistado mesmo ele tendo realizado suas conquistas no âmbito profissional, na área do autismo, continuam tendo essas dificuldades no comportamento. Uma dessas dificuldades é justamente lidar com a quebra da rotina. Sim. Com o Biel também, por exemplo, deve ser assim também, né, Denise? Mandar um abraço aí pra Denise também, né? Tipo, Vamos ele ver, põe quem na sabe ela cabeça escreve, dele. Oi? quem sabe ela escreve aqui para nós como é que está sendo com o Biel, né? Pode ser um exemplo legal para a gente partilhar. Isso, pode comentar aí, Denise. Rodrigo, tu falou algo muito legal agora, assim, né? As pessoas falam muito de superação, mas acham que superação tudo fica cor-de-rosa, né? Tipo, tudo fica leve. É, Não é assim, né? pois é, como se a gente tivesse se curado do autismo, tivesse superado o autismo. Mas a gente não se cura do autismo, a gente não supera o autismo. A gente apenas aprende a conviver com ele. Aprende a se aceitar do jeito que é. Pode falar, Caio. Aprende a estabelecer um ritmo da vida que vai ter os seus desafios que as pessoas nem imaginam, né? Sim. Mas até quem não é autista tem seus desafios, né? Velho. Quem não os tem, né? Uhum. Ô, Rodrigo, queria te. Ó, opa, a Denise escreveu aqui, ó. Ela disse que o Biel tá levando de uma forma tranquila porque ele tá curtindo muito o vídeo e tá desenhando bastante. Ah, ia perguntar isso também para Denise, se o Biel também gosta de desenhar. Olha, É. eu tenho visto o Rodrigo, o Biel fazendo até historinhas, ele vai desenhando os personagens e grava o vídeo mandando as historinhas. Eu acho que tu tens inspirado ele, hein? Ah, sim, eu lembrei que a Denise mostrou uns vídeos dele. Calma, isso é o que me deixa feliz, né? Quando eu faço as minhas palestras. Pô, ver que Ô, alguém se Rodrigo, identificou com a minha história. Ver que alguém se inspirou na minha história. eu até queria te perguntar sobre isso, assim, né? Como tu trabalha bastante com palestra, eu já tive a oportunidade de assistir bastante informação que tu deu para nós sobre o autismo. Como o próprio Humor Azul é uma ferramenta também de conscientizar as pessoas sobre o autismo. Como que é que tu costumas falar para as pessoas para que elas possam entender assim, o que que é o autismo, o que que é o TEA? Como é que tu consegue resumir isso para as pessoas? Eu diria que autismo é um processamento cerebral diferente, uma forma diferente do cérebro funcionar. De acordo lá com a a lei Berenice Piana, lei 12.764 de 2012. Eu não lembro agora, não sei se eu acertei o número agora, mas é só pesquisar depois. Então, a lei do Berenice Piana de 2012, ela considera o autismo como uma deficiência. Junto com as outras deficiências, né? A visual, a auditiva. O autismo também é uma deficiência, só que na parte da teoria da mente. É uma deficiência na parte do convívio social. O que é a teoria da mente, né? Essa capacidade que as pessoas têm de reconhecer a necessidade do outro, reconhecer o estado de espírito do outro, sem que ele não necessariamente verbalize ele, expresse ele de uma forma mais gráfica. Tipo, quando uma pessoa tá triste, ou quando uma pessoa tá com fome, com sede, com dor de cabeça, a maioria das pessoas sem autismo consegue perceber isso só olhando para ela, né? O autista ele tem essa dificuldade, conseguir perceber o estado de espírito do outro se só através da comunicação social. E É um muita jeito gente pensa que isso diferente. é desculpa. Só fechando aqui, Caê. Muita gente pensa que isso aí é falta de empatia, né? Falta de sentimento, mas não é. É uma forma diferente de processar. Era justamente o que eu ia te perguntar. É só um jeito diferente, né? E que as pessoas têm muita dificuldade de entender.
que vai ser uma Isso, forma diferente de expressar e que cada um vai ter um jeito, né, Rodrigo? Cada um vai ter uma forma com de certeza. expressar, de perceber, né? É. Que é isso que nem todo mundo entende, né, Caê? Todo mundo tem. Todo mundo tem tanto os defeitos e as qualidades na mesma medida, né? Todo mundo, seja autista ou não autista, tem 50% defeitos, 50% qualidades. Só que nem todo mundo Uhum. aceita seus defeitos, né? É, tem muita gente dificuldade até de aceitar os defeitos e até de ouvir verdades, né, Rodrigo? É. Pô, e é isso que os autistas palestrantes, os autistas ativistas fazem. É que não tem só eu de autista palestrante, autista escritor aqui no Brasil. Tem vários exemplos pelo país afora. Isso que a gente fala. Pô, eu posso ter essas dificuldades, mas eu me aceito do jeito que eu sou. Eu gosto de mim do jeito que eu sou. Eu sei que apesar dessa dificuldade, eu consigo ser útil para a sociedade. Faz uma Consigo ser grande um. colaboração. Pode falar, Você Caio. colabora, você faz a sua parte na sociedade, né? A gente vê, tu, por exemplo, tem partilhado ao máximo, né, fazendo as tuas palestras, a tua produção artística também, uma forma de mostrar para a Isso. sociedade que, ó, tô aqui fazendo a minha construção social, né? Uhum, certeza. É, Rodrigo, deixa autista eu fazer também uma é pergunta. cidadão. E sabe, Rodrigo, a gente tem falado, depois que a gente começou a caminhar juntos, eu também costumo sempre falar isso, assim. Eu não sei se às vezes a minha expressão está correta ou não, vou até te pedir o teu conselho. Mas a gente, para deixar bem firme, fala muito isso, é o direito do cidadão autista, que é o cidadão que uma das Uhum, suas características é o autismo, é uma característica, né? isso. Rodrigo, qual que é o maior desafio? Tu lida com muitas famílias que acabam né? Poxa, teve o diagnóstico do filho, e então a família vai, descobre, então, ó, a criança tem o autismo. Qual que é o maior desafio da família hoje? De compreender, de aceitar o que é o autismo, ou é muito mais o desafio de ter acesso a terapias, a um suporte estrutural para atender a criança? Então, Caio, eu diria que são as duas coisas. É que apesar de todo o estudo na área do autismo, uma situação que é muito comum nos consultórios, talvez até a Denise tenha passado por isso lá com o Biel, né? Uma situação que é muito comum é um médico passar o diagnóstico de autismo no filho e falar para os pais: Ó, seu filho nunca mais não vai conseguir se formar na escola, não vai conseguir se formar na faculdade, não vai conseguir namorar, casar, ter filho, arrumar emprego. Tem muito médico que ainda meio que joga uma sentença em cima dos pais. Só que aí eles. Desculpa, Caio. Eles estão focando Não, no estão focando na limitação da. Então, só que isso aí é médico que foca na limitação do autista. Ou seja, já põe a família num estado de luto, né? Só que tem que ser o contrário. Em vez de focar naquilo que ele não sabe fazer, tem que focar naquilo que ele sabe. Usar o potencial dele para ajudar a superar as limitações. ô, Rodrigo, então Falta, é com muito urgente que a gente trabalhe na conscientização do autismo ainda, né? Mesmo com certeza. Ainda tanto. falta essa empatia, né? Falta essa empatia por falta de alguns profissionais. Sabe que uma vez eu recebi uma reclamação que tem um médico, não vou, né, referir aqui nome, no hospital regional, que estava com falas como tu falou, assim, sabe? Ele destruía a família na hora de passar o diagnóstico, ao invés de dar o suporte, ao invés de impulsionar. É. Uma coisa que eu digo que até pode gerar uma certa polêmica. Pô, médico que faz isso aí tinha que ter o registro cassado, né? Tinha que ter o registro suspenso. Pode ser Pô, polêmico, função. mas é preciso que. É até o que está acontecendo atualmente, né, Caê? O pessoal da área da saúde, os enfermeiros, os médicos, estão sendo os verdadeiros super-heróis aí da pandemia. Pô, então
Gente, o pessoal da área da saúde tem que fazer isso, né? Existe para isso, para dar um apoio, dar um suporte, levantar o astral, levantar o. Até porque vai ser é o primeiro contato, né, da família. É com o médico, né? Então ele é o Com primeiro, se certeza. o primeiro contato não tiver o apoio, né? É. Até uma outra dúvida, até uma outra pergunta que todo mundo me faz. Tipo, Rodrigo, eu desconfio que meu filho é autista, né? Que tipo de médico que eu tenho que procurar? Então, é ou ou neurologista ou psiquiatra. Esses dois tipos esses dois profissionais é que passam um laudo, é que fecham um laudo de autismo. Tem isso também, outra dificuldade, né, Caio? Só continuando aqui. Tu falou aí da dificuldade de ter acesso aos tratamentos. Isso é muito comum também. Que a maioria dos profissionais da área de autismo, a maioria dos psiquiatras e dos neuros, eles só atendem em particular. Não atende com plano de saúde, não atende em SUS. A família que tem que juntar um dinheiro para conseguir verificar, avaliar se o filho é realmente autista. Pô, essas consultas particulares costumam até ser caras, né? Na faixa de 500 a 2.000. Até tá falando com uma outra colega minha do partido, a Manu Jardim, que ela também precisa. Isso aí não acontece só com as crianças autistas, só com os jovens. Acontece com os adultos também. Para criança autista é difícil achar um médico decente, para autista adulto é mais difícil ainda. Imagina, ô Rodrigo, isso mostra que a gente tem uma luta muito grande pela frente ainda, né? Esse acesso aos profissionais que vão ajudar no, né, a pessoa a desenvolver as suas habilidades, né? Isso. Eu tenho, a gente escuta muito, sabe, Rodrigo, aqui, dessa dificuldade até de manutenção, de grupos de apoio mesmo, às famílias e aos cidadãos autistas, nesse campo mesmo do acesso aos tratamentos, né? Porque, imagina, R$ 500 uma consulta. Vamos colocar que, de repente, seja uma atividade que precise toda semana. Tá difícil uma família que consiga bancar isso, né? Com certeza. Em alguns casos também, né, tem autista que precisa tomar medicamento que só tem para vender no exterior, né? Tem isso também, né? A OMS, a Anvisa, o Ministério da Saúde. Tem vários medicamentos fundamentais para autistas que ainda não são liberados aqui no Brasil. Pô, E como imagina, o pai do autista ter que comprar remédio que só é vendido em dólar. imagina. Não, e assim, né? E tu deu um exemplo bem importante, né? Nós temos o caso, tem a criança autista, o adulto autista, e como tu falavas, também existem outras questões, outras áreas, né? Que precisam de suporte público e tá muito Uhum, difícil, porque não tem esse incentivo. Daí falta incentivo e mais o preconceito da sociedade. é. Por isso mesmo que o foco do meu trabalho é a conscientização sobre o tema. Na verdade, não é só mostrar que o foco do meu trabalho não é, até o que a gente está falando em particular, não é mostrar que eu desenho bem, que eu sou um artista. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas já repara em mim logo que me conhecem, né? Mostrar isso, que eu tenho uma diferença no meu funcionamento. E para eu conseguir ter uma relação melhor com as pessoas, né? Elas precisam entender melhor como é esse meu funcionamento. Porque até uma situação que já comentei contigo também, Caê. A maioria das pessoas sempre elogiou meus desenhos, sempre elogiou meu trabalho, mas vou tentar me aproximar de alguém como amigo, né? Vou tentar puxar conversa. Eu já acabo me achando meio invasivo, meio indelicado. Por causa dessa dificuldade de entender como é o comportamento social. E como tu falou aí, só para fechar, né? Que muita gente pensa que é importante o autista ter
diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Ele tem acesso a terapias e tratamentos que vão dar mais resultado. Só que o autista, mesmo quando ele cresce, mesmo no adulto, ele precisa continuar com os tratamentos. O autista adulto precisa continuar com as terapias, as medicações. Eu, por exemplo, até estava falando aí com a Denise antes da live. Ela me perguntou quais remédios eu estou tomando. Eu, por exemplo, tenho que tomar fluoxetina para ansiedade, tomar Zolpidem para dormir. Isso também, muito autista só consegue dormir quando toma remédio. E às vezes é um remédio que, como eu falei, só é vendido em dólar. É, bastante É, gente entrando aí, Juliana, Ludmilla, tem uma um monte de turma gente aí da entrando área de aqui. autismo. E um monte de gente aqui, Rodrigo, entrando, e muita gente feliz que a gente está aqui conversando, porque está levando uma informação necessária para as pessoas. Sabe, com a tua fala, eu percebo o quanto a gente tem que insistir na informação, né, Rodrigo? Eu tenho um caso Hum, de um outro filho de amigos meus que sofreram porque a academia não queria aceitar a inscrição do menino na atividade física. E ficou hum, dando muita desculpa, sabe, Rodrigo? Inventando um monte de história hum, para não aceitar a matrícula dele. Então a gente está ainda muito longe, de quebrar os preconceitos com o autismo. é. Isso aí é outra situação que é bem corriqueira, né? Uma situação que é bem comum aqui no meio autista. Tem muita escola que rejeita a matrícula do aluno autista. E tem isso também. Muita escola não tem um professor especializado em educação especial no corpo docente. Ainda falta Uhum. também essa formação, essa capacitação dos profissionais da área de educação para saber lidar com a pessoa com deficiência. E eu acho que é muito legal, que agora falar de uma coisa também muito positiva, né, Rodrigo? Voltar a falar do teu trabalho, da Isso. importância da tua obra, porque o Humor Azul é uma forma muito leve de explicar para as pessoas o que é o autismo. Eu lembro que Sim. quando a gente levou o teu livro para os vereadores aqui de São José, foi uma É. forma que ajudou muito para passar para os colegas o que era o autismo. E hoje todos os vereadores falam sobre autismo. Então, Uhum, e foi através do teu trabalho que ajudou a gente a mostrar que, pera lá, gente, não é assim tão difícil, é só entender o outro. uhum. É isso que me dá orgulho, sabe? É isso que me dá orgulho. Ver que esse trabalho está ajudando a conscientizar as pessoas. Está ajudando elas a rever o conceito que elas tinham sobre o tema. E falar com humor é mais fácil, Rodrigo? Assim, contar as Sim, histórias de uma forma engraçada, leve, mas com respeito, aham, ajuda sim, mais? com certeza. Uma das ideias para fazer o Humor Azul é que, na verdade, o Humor Azul foi um projeto da ONG Autonomia, da Andréa Monteiro, né? Ela que teve a ideia do livro e eu só. Ela que deu a ideia e eu que dei a forma. Ela me sugeriu o conteúdo e eu que dei a forma para o livro. E, como é que é? No meu caso, eu estou lendo aqui os comentários. No meu caso, já tinha essa afinidade com a linguagem dos quadrinhos. Eu sempre gostei bastante de ler história em quadrinho quando criança, quando adolescente. Eu ainda leio até hoje. Penso que a linguagem dos quadrinhos, do desenho animado, mais fácil de ser assimilada do que a linguagem técnica, linguagem acadêmica. Ô, Pelo Rodrigo, menos para as crianças, tá? Só fechando aqui. A maioria das crianças autistas que eu conheço, elas têm uma acuidade visual muito grande. Conseguem aprender melhor quando existem os recursos visuais no ensino. sim. É que tu estava lendo ali os comentários, eu estava aqui observando também, e alguém estava falando para a gente não esquecer de falar do autista adulto, né? Sim, eu acabei de Bom, falar também, né, Caio, que o autista adulto, né, não é o autista adulto, ele não é alguém que se curou do autismo. Pode acontecer isso aí, dos traços do autismo diminuírem, ficarem mais leves com o tempo, mas eles nunca vão desaparecer por completo.
como eu falei, eu consegui arrumar vários empregos, só que eu não durei muito nos meus empregos por causa dessa dificuldade de socialização, essa dificuldade de comunicação. Então, se na época que eu estava nesses empregos eu já tivesse meu diagnóstico, né, eu poderia ir atrás de um recurso, poderia chamar um advogado, um assistente social, né, para ele me ajudar a empresa a se adaptar a mim e me ajudar a me adaptar à empresa, né? E por isso que a gente precisa falar muito, né, Rodrigo? E a gente precisa muito. O nosso tema aqui da nossa conversa é também sobre direitos sociais, que passam sobre, além da informação da sociedade, a gente promover política pública, né? A gente estava conversando esses Sim, dias e a gente falava muito sobre isso, assim. Nós temos que lutar muito por estrutura para que todo mundo tenha acesso e suporte nesse tratamento, nos acompanhamentos necessários, né? sim. Que os outros ciência, né? As outras pessoas com deficiência, o cego, o surdo, o cadeirante, deficiente, os deficientes físico, visual, auditivo, ele já, a pessoa com síndrome de Down, ele já tem essa, já existem leis que garantem a inclusão deles, né? Apesar de nem todas estarem sendo cumpridas adequadamente, né? Essa inclusão deles na sociedade já existe faz um tempo. Mas no caso da pessoa autista, as políticas públicas voltadas para os direitos do autista ainda estão começando, né? Essa inclusão social do autista no âmbito político é uma coisa que ainda está engatinhando. Eu até E diria é, que você é um dos pioneiros nisso, né? Ô, meu amigo, com a ajuda de vocês, né? Porque foi dos nossos encontros que surgiram aí muita coisa, né? Sim, com certeza, né? O grupo da Denise também, né? Conversando sobre autismo. Eu diria que o Conversando sobre Autismo é a minha escola, assim, né? Porque Uhum, foi onde a gente se conheceu, a gente escuta os pais, a gente escuta os profissionais, né? certeza. É. E até uma coisa que eu falo no final do meu livro, né? Uma outra informação do meu livro, para quem ainda não conhece ele, é que eu fiz a parte didática no início e no final, justamente para apresentar o tema a quem não conhece ele. Uma coisa que eu falo é essa, né? Que muita cidade, muito município aqui no Brasil ainda não tem uma associação de autismo, não tem uma AMA, não tem uma APAE, mas tem autistas, tem pessoas autistas nas famílias. Sim, Então, quando a cidade não tem uma associação oficial de apoio aos autistas, os pais têm que se juntar e criar o grupo deles. Que nem a Denise começou, né? Arruma um local lá para eventos, né? ô Rodrigo, E ah, arruma se encontra na casa de alguém, se encontra lá num salão de festa, no salão de festa do prédio, né? E cada um conta a sua história do que está passando com o filho, né? Ah, sim, a Ellen Damares, a Ellen Damares. A Ellen Damares, que é uma amiga minha que é autista adulta, lá de Aparecida, em São Paulo, perguntando aqui, por que não falo dos adultos autistas? Que eu tô falando muito dos pais de autistas, estou esquecendo dos autistas adultos. Aqui na minha é, cidade não diz que tem autista adulto. Tem esse preconceito também, né, Caê? Como eu mesmo já falo em algumas palestras, muita gente ainda pensa que, apesar dos avanços, muita gente ainda pensa que o autismo é algo que só dá em criança e adolescente. Ou seja, que a pessoa chega na fase adulta já se cura do autista. é. Não, o nome da a Thaisa falando. O nome da menina é Ellen Damares, mas não é a Damares. Ô, Rodrigo, mas isso é que tá importante. Como ela está falando do protagonismo do autista adulto, realmente a gente tem que falar mais sobre, né? E que também se juntar, né? Estar junto, caminhar junto. É, por exemplo, aqui em Floripa, né? Tu és um autista adulto que se coloca no meio público para falar sobre isso, né? E isso é Uhum, fundamental. sim. Mas foi porque.
Tem isso também, né, Caê? É por causa desse trabalho aí no ativismo pro autismo que eu desenvolvi esse olhar mais voltado para a política também. Eu resolvi esse ano assumir esse desafio de também entrar para a política. Isso é bom Inclusive nós demais. estamos no mesmo partido, né? Eu não É, e quero, não até adianta eu ficar. Tá, pode falar, Caio. não, eu digo, eu até partilho com a galera aqui do nosso PDT, que a gente já está junto aqui na Uhum, nossa live, porque é muito importante que a tua decisão de entrar na esfera pública, na estrutura política, é justamente para mostrar e fazer o autista adulto é protagonista da sociedade e debater política pública, né? sim. Tem isso também, né? Que, pô, muita gente. Não adianta a gente ficar pousando de exemplo de superação. O autista que arrumou um emprego, o autista que conseguiu casar e ter filho, o autista que conseguiu morar sozinho, sair da casa dos pais e morar sozinho. Se a realidade social da maioria das famílias com autistas, das famílias de autistas, não é bem essa. Sim, muita gente olha minha palestra e até comenta comigo. Pô, meu filho, eu quero que meu filho seja igual a você quando crescer. Só que eu sou de uma formação, eu sou de uma classe social específica, né? Pô, eu sou. Tem isso também, né, Caê? Pô, eu sou homem, branco, hétero. A única coisa que me põe na margem da sociedade é o autismo. Porque eu Sim. faço parte de vários grupos que são privilegiados. Mas o autista negro, o autista LGBT, o autista pobre, né? Eles já sofrem o dobro, o triplo do preconceito. Então tem que tornar. A gente tem que garantir direitos para eles também. Meu amigo, se todos que entram na vida pública tivessem essa consciência, esse olhar que tu tens, a gente já estaria no outro patamar, mas é importante que a gente construa, né? A tua fala é muito importante, tu acaba de É, mostrar tem. que É isso também, né, Caê? Muita gente tem. Muito autista tem medo de entrar na política justamente porque. Pô, infelizmente, a palavra política é meio que um palavrão aqui no Brasil, né? É meio que um termo chulo, um termo de baixo calão. Só que, a inclusive, política até uma coisa que eu aprendi com você foi uma das pessoas que me ensinou, né? Nosso parceiro também de eventos, a Cristina de Souza, né? Já participou em alguns eventos também. Pô, o sim. brasileiro também tem esse preconceito com político. Acho que todo político é corrupto, é ladrão, mas, pô, existem os políticos honestos, existem os políticos trabalhadores, que estão lá na Câmara, estão lá na Assembleia, lutando para aprovar leis que tragam benefícios a nós. É isso É, também todo mundo. eu Oi? fico muito feliz, eu fiquei muito feliz com a tua decisão de entrar no processo também, né? E aqui a Adri Torres está falando a questão do controle social, que é muito importante. É tão importante quanto disputar uma eleição é o controle social, porque nós juntos somos uma corrente, né? A gente tem que estar de mãos dadas e cada um se ajudando. Mas a decisão de entrar e participar também é importante e merece todo o nosso apoio, porque quem melhor vai debater o assunto do que quem vive o assunto, né, Rodrigo? Tem isso também, né, Caê? A gente já tem vários políticos cadeirantes, deficientes físicos, visuais, auditivos, né? Mas político autista ainda não tem. Pô, e tem bastante autista que tem hiperfoco em política. Tem bastante autista que, tipo, tem alguns autistas que gostam de ver TV Senado, TV Câmara e conseguem memorizar os discursos lá as atas das reuniões. É, Pô, por que que não pega e esses autistas que têm interesse nesse tema e desenvolve a postura deles, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive essa dificuldade para falar em público, mas eu fiz curso de oratória, eu fiz terapia cognitiva comportamental, eu fui atrás de tratamentos, de cursos para desenvolver essa habilidade no qual eu sei que eu tenho dificuldade.
Até no âmbito profissional eu diria isso, né, Caê? Que é a parte da profissão, a parte de desenhar, de usar o computador, de, de programar, a maioria dos autistas consegue aprender de forma autodidata. Que eles precisam de mais suporte, de mais recursos, mais apoio, é essa parte do convívio social, da postura social, da postura profissional. E daí entra um ponto que tu falou bem importante, né? Tu consegue identificar quais são os seus desafios, que qualquer pessoa tem os seus desafios, né? E vai ter que buscar Isso. os seus caminhos. É como tu falou, tu é um É, adulto que identifica o que precisa melhorar e tem condições de buscar. É como tu falou ainda há pouco, a gente tem que trabalhar para que quem não tem condições encontrar o suporte para desenvolver essas habilidades, né? sim, com certeza. Como acontece com como já acontece com os outros tipos de pessoas com deficiência. Eles já têm, a sociedade já enxerga há algum tempo que eles precisam desse apoio. Eles têm suas qualidades, têm seus potenciais, mas são pessoas que precisam de um apoio, de um suporte para a vida inteira, né? Assim, a Ellen falou aqui, Ellen Damares falou aqui dos autistas adultos, mas outro grupo que a gente tem que levar em conta é o autista na terceira idade, o autista idoso. Uhum. É, autista também chega na terceira idade. E daí, né, Rodrigo? Agora eu queria fazer uma provocação para te falar, conversar aqui com a gente. O autista entra na Tá. terceira idade, num país que não respeita o idoso, né? Num É, sistema que, como eu digo. se ele não pode, se ele não pode produzir, ele não tem valor. Imagina o desafio que nós temos pela frente com o idoso autista, né? Já é um preconceito em dobro, como eu disse. É, é um preconceito em dobro. E a gente vai ter que estar na esfera pública, né, na política, batendo e falando isso a toda hora, assim, né? Eu penso que a gente que está na esfera, né, com visibilidade, com espaço público, é o nosso dever, né, de falar sobre Sim, tudo isso para conscientizar, conscientizar e conscientizar. é isso também, né, Caê? Muita gente tem medo de assumir isso porque não é fácil, porque é difícil, né? Só que tudo é difícil. Eu até Sim, estava tudo é uma falando isso com uma outra amiga minha, né? Que tá, por sinal também é uma autista que gosta de desenhar. Pô, por exemplo, o médico também acha difícil fazer uma cirurgia. O pedreiro acha difícil montar a estrutura de um prédio. Só que eles têm o conhecimento para trabalhar, para fazer isso. Têm o conhecimento e a prática para fazer isso. sim. É a mesma coisa que as pessoas falam comigo. Então é isso, né? Pô, a gente acha difícil, mas a gente tá aí. A gente tá botando a cara a tapa. Porque É, alguém tem que botar a cara a tapa. alguém tem que colocar a cara a tapa. Não é nada fácil, ninguém nunca nos disse que seria fácil, né, Rodrigo? É, se a Rodrigo, a vida gente. fosse fácil, né? A gente não faria nada. A gente se a vida fosse fácil, a gente não realizaria conquistas, né? A gente ficaria sentado chorando e lamentando, né? É. E desde antes de eu ter o diagnóstico, eu sempre fui assim, de não ficar lamentando a dificuldade, não ficar lamentando que eu não consigo fazer tal coisa. Eu sempre pensei aqui, eu sempre pensei, se eu não consigo fazer tal coisa, eu vou aprender como que faz. Ô, Rodrigo, É isso que falta na maioria. alguém falou aqui Oi. nos nossos comentários sobre a questão do quem não tem diagnóstico. E tu falou agora num exemplo bem legal, porque o teu diagnóstico já foi quando tu já tinhas uma certa idade, né? É, diagnóstico tardio, como eles dizem. É, desculpa, foi em parte por culpa dessa falta de conhecimento dos profissionais. Outra coisa que eu falo bastante nas palestras, que os outros autistas adultos também falam, é que não existe só um tipo de autismo. Tipo, o meu autismo é diferente do autismo do Biel, que é diferente do autismo da Ellen, diferente do autismo da Aline e da Alice, as filhas da Bianca, né? Sim, tá aqui com a gente. Só citando alguns exemplos próximos. Pô, não, aliás, até as gêmeas,
a Aline e a Alice, as duas são autistas, mas o autismo de um é diferente do da outra. Eu tive essa demora no diagnóstico porque muita gente achava que não é, achava que eu não sou autista porque eu sei falar, porque eu sei dirigir, porque eu me formei na escola e na faculdade. Outra, outra coisa que muitos pais ouvem no consultório, né? Ah, teu filho não é autista porque ele fala. Teu filho não é autista porque ele olha nos meus olhos quando fala comigo. Só que tem autista que consegue fazer essas coisas, né? Sim, eu sou chefe escoteiro de um menino autista, que é do meu grupo Uhum, escoteiro, que ele, quem vai olhar vai achar que ele não é autista, porque como tu falou, ele vai olhar nos olhos, ele abraça, ele conversa, porque cada um é um, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um autismo, né? Por isso até que o nosso símbolozinho é todo coloridinho, né? Para mostrar que nós sim, somos juntos, né? aham. Por isso também falo que é o espectro autista. Porque Sim. espectro não é Rodrigo, algo que tem um limite fixo. É algo que é tipo um degradê, né? Umas transições sutis entre um e outro. É, né? Eu diria, né, Rodrigo, que é o retrato da sociedade, né? Que é um degradê também, né? é Somos verdade. todos tão diferentes. Verdade. O verdadeiro deficiente na história é a sociedade, né? É, que não aceita as suas, né? Daí tem dificuldade de É, lidar com o diferente. outra coisa que é importante falar, Caí, agora que tu tocou no assunto, é que tem muito autista que, não somente autista, mas todas as pessoas com deficiência, né? A maioria tem a maioria, além da deficiência física, além da condição neurodiversa, que é como a gente chama o funcionamento cerebral diferenciado, muitas das pessoas que nessas condições elas sofrem com depressão e ansiedade. A maioria, além das deficiências, também tem depressão e ansiedade, principalmente os na idade adulta. E o índice de Uhum. suicídio entre pessoas com deficiência na idade adulta é muito bem elevado também. Também porque elas têm esses direitos sociais negados, né? Tem essas oportunidades negadas, porque a maioria das pessoas só enxerga a deficiência, não o potencial. Isso acaba alterando totalmente a parte da autoestima, da autoconfiança, da resiliência. O índice de Sim, suicídio entre autista e adulto é bastante alto no mundo inteiro ainda. isso, ou seja, então é um problema mundial, não é nem é o modelo da sociedade que agride com muito mais força, né, o autismo. É, tem isso também, né, Caê? Não é só aqui no Brasil que tem essas deficiências na estrutura social. É um problema que a gente vê no mundo inteiro, infelizmente. A gente são 8h10, daqui a pouquinho nós temos mais uns 20 minutos, só para a gente se É, controlar, para não perder o tempo aqui de é, conexão, né? Porque a conversa está muito boa, a gente vai começando a emendar, daqui a pouco a gente não, quando vê, chegou já na hora. Mas é sabe, Rodrigo, verdade. a gente está aqui fazendo uma reflexão, acho que social, extremamente importante. E esses dias eu conversava contigo, porque quando tu coloca essa pauta social na dimensão do autismo, a gente enxerga isso como uma questão que agride a sociedade como um todo, né? Mas quando a gente fala do autismo e dos direitos sociais, é uma oportunidade tremenda da gente colaborar com a mudança de toda a sociedade, né? Uhum. Sim, com certeza. Eu É, digo isso por... Oi, desculpa. pode falar. Você está falando mais do âmbito político, né? Disso que eu acabei de falar, do trabalho dos vereadores, dos deputados para aprovar as políticas públicas, né? E é isso que eu queria comentar, assim, porque a gente, quando coloca esse debate para a sociedade, é importante que todo mundo olhe com carinho. Porque quando a gente está aqui falando, né, de uma família que não tem condições de dar um suporte para a criança autista, a gente está querendo mostrar que a sociedade é muito desigual e a gente não aceita mais isso. Daí nós temos as Uhum. nossas crianças autistas que merecem uma atenção especial, redobrada, porque a sociedade pede isso.
Quem precisa mais, a gente tem que olhar com mais carinho. Quem precisa menos, vai seguir um pouquinho menos, para que todo mundo possa estar junto, né? Com certeza. Aquela questão de buscar a equidade, né? Todo mundo ter acesso às mesmas, todo mundo ter acesso às mesmas oportunidades, independente da sua posição. Tá, mas alguns benefícios que já foram concedidos para os autistas, né? Desconto desconto na aquisição de veículos, né? Prioridade de atendimento em hospitais, prioridade de atendimento. Assim, a gente também tem acesso gratuito a alguns serviços públicos. Eu vou até mostrar aqui, né? Só um pouquinho. Eu, por exemplo, tenho carteira de. Tenho passe gratuito de ônibus. Ó, que legal. Ou seja, pô, eu não sabia que eu tinha esse direito, mas depois que eu descobri esse direito, eu fui atrás. É o que eu digo, né? Tem. Eu sempre. Até uma frase que eu tenho, né? Tem dois tipos de pessoas que não obedecem à lei, né? Aqueles que discordam dela e aqueles que não conhecem ela. É isso mesmo. Ô, Rodrigo, é até importante a gente falar dessa política pública do Vale Transporte, porque a gente aqui estava falando das necessidades de várias consultas, terapias, então as pessoas têm que entender que essa gratuidade é porque a pessoa vai ter que usar muito mais porque ela tem que buscar outros serviços, né? Com certeza. Como eu falei, no caso do autista também. Não, até entrou uma outra ativista bem importante aqui, a Adriana Torres, de Torres The Pet Lover. Também é uma mãe é lá de Belo Horizonte, lá de Minas, uma mãe de autista que é também a mãe de autista que também teve diagnóstico tardio depois do filho. Ela fala Que bastante legal. disso, que, pô, para autista, uma das dificuldades do autista também é que o esgotamento social dele é maior. Ela até comentou aqui, né? Expectativa de vida da pessoa autista costuma ser 16 anos menor que a da pessoa sem autismo. Então, para a gente fazer as coisas, a gente tem um esgotamento mental, um esgotamento físico bem mais pesado que o da pessoa sem autismo. Então, a gente Sim, realmente precisa de mais recurso, de mais apoio, mais suporte. Mas falando do caso isso. do autista, porque todas as pessoas com deficiência têm, todos os tipos de deficiência precisam do seu apoio. Tá, mas pode continuar, Cauê. Hoje a gente está aqui focado na nossa questão do autismo, mas como tu falou, a gente sabe que tem as demais também, né? Só que é justamente isso, porque todo o estresse, todo o peso, todo o esgotamento social, né, do autista, então as políticas públicas têm que dar esse resguardo, né, essa proteção. Aqui em São José, a gente conseguiu aprovar algumas leis que parecem simples, só que o Uhum, objetivo era esse, sabe? É trazer qualidade de vida que tivesse respeito às dimensões particulares do autismo. uhum, sim. Porque, Eu vi Rodrigo, eu uma das... acompanhei. Oi, pode Opa, pode. continuar. Não, é que eu acompanhei aqui dois casos que eu queria partilhar contigo para a gente comentar antes da gente terminar. Uma foi o grupo de pais reunidos para, junto à Secretaria da Educação, garantir aí a questão da vida escolar, né, do autista, com respeito. E a gente também teve casos de desrespeito assim, ao autista e à sua família no comércio local, assim, né? Eu lembro. Eu lembro que teve até um caso num supermercado lá em São José, né? Até Sim, é, a mãe daquele Pedro Smith, que é modelo, né? Só pra ver, né? Como a gente tem vários. Outra coisa que a gente vê. Outra coisa que nem todo mundo sabe do autista, que ele não é talentoso só em matemática, só em desenho. Ele pode ter talento em outras áreas, né? Por exemplo, o Pedro, que é modelo fotográfico. Ele sofreu um episódio de preconceito lá no supermercado da cidade, né? E sim. a partir daí foi aprovada aquela lei que, quando você vai no mercado,
um órgão público e tem lá o símbolo do autismo numa plaquinha, né? Esse símbolo aí que tá do broche, né? Quando tem esse símbolo lá nas placas dos locais das empresas, é por causa de. Isso aí é uma das leis que foram aprovadas lá na Câmara, né? É. Isso aí foi o trabalho de uns vereadores que pensou no cidadão autista. E a gente juntou, Rodrigo, a carteirinha de identificação também, porque tem gente, como você falou, é um espectro autista, não está estampado, não está um rótulo aqui na testa, É, né? assim, outra conquista importante, né? Sem querer puxar, sem querer rasgar cedo pra ninguém, né? É, e Até porque sou uma pessoa que fala tanto do lado bom quanto do lado ruim de todo mundo que conhece. A sinceridade excessiva do autista, que muita gente acha que é dificuldade, que acha que é defeito, eu vejo como uma qualidade. Se eu falar aqui do Marcos Mion, né? Marcos Mion, por mais que muita gente ache que ele é uma pessoa que usa o filho dele para se promover, foi a pessoa que ajudou o presidente a autorizar a inclusão do autista no censo de 2020. isso é muito importante, né? Ou seja, foi uma conquista. Muita gente acha que foi uma jogada de estratégia de marketing de um artista, mas, pô, foi uma conquista política. Meu Deus, gigante, porque, né, Rodrigo, a gente vai precisar, daqui a algum, né, quando estiver lá na Câmara, a gente precisa de dados para defender a política pública. Então, esses dados no censo são fundamentais, porque se perguntarem quantos autistas tem em São José, a gente não sabe. Outra coisa que comentaram aqui, Caí, tem os autistas sem diagnóstico. O outro autista lá da Anga Autonomia, né, o Milton, o músico, né, ele passou anos tendo diagnóstico de esquizofrenia. Passou anos sendo tratado como esquizofrênico. Ah, eu também, né? Uma coisa que nem todo mundo sabe a meu respeito é que eu fui para psicólogo, fui para psiquiatra na infância, na adolescência. Eu tenho duas irmãs mais novas e meus pais sabiam que eu era totalmente diferente delas no comportamento. Só que os meus psicólogos, os profissionais que me atenderam naquele tempo falaram que eu tinha ou timidez, ou superdotação, ou fobia social. Mas autismo, não. Autismo eu só descobri depois de adulto. Uma pessoa Sim. que era minha amiga que trabalhava nessa área, por acaso. E por isso que a gente bate tanto na necessidade da informação, né? Antes da gente seguir a nossa conversa, alguém aqui, o pessoal aqui do PDT de São José está perguntando onde consegue esse broche. Na AMA da Grande Florianópolis, eles têm esse broche, e você comprando esse broche, você ajuda a manter as atividades da AMA, que o Rodrigo estava contando para nós. É uma Isso. associação que dá suporte para muitos autistas, e a gente precisa muito ajudar a AMA da nossa região. A Ama de Florianópolis A Ama de Florianópolis é aqui no bairro do Estreito, Rua Souza Dutra, lá perto da igreja. E é muito desafiador. As pessoas nem imaginam, né, Rodrigo? Como é difícil manter uma estrutura como a AMA, né? Sim, como a ONG, né? Ou seja, organização não governamental, ou seja, associação sem fins lucrativos, vive praticamente de doação. Sim. Bom, aqui, ó, a Carla está perguntando por que que acham que o número de autistas aumentou tanto. É que eu acho que agora a gente tem mais informação É bem e isso, né? O tratamento, os métodos de avaliação e triagem estão mais precisos. Por causa disso também, os médicos estão começando a ver que os médicos estão começando a ver que não existe só um tipo de autismo. Até falei isso numa outra live, né? Não existe muito médico ainda só segue o autismo de cartilha, o autismo de CID, autismo do DSM, Uhum. autismo do manual, né? Só que autismo é o autismo que está dentro do autista. O Ele, autismo é, de ele verdade é o que está dentro do autista. é único e é especial. É, A gente está já caminhando, faltam 9 minutos, Rodrigo, porque eu fico controlando o horário, porque eu não quero que caia sem que eu possa, a gente tem que a gente possa se despedir, né? sim. E a gente vai aqui marcando o nosso horário. Aqui também tem uma pergunta.
Bom, acho que essa pergunta é legal aqui, ó, Rodrigo. Tu já falou um pouquinho dela no início, mas para a gente encerrar, alguém pergunta aqui quais as suas maiores dificuldades como autista adulto, né? Mas eu acho que é É, melhor a gente falar também como que desenvolve as dificuldades, mas as habilidades e tá aí, é um cidadão ativo da nossa uhum, sociedade. é bem isso, né? Para a gente superar as nossas, para a gente desenvolver as habilidades, tem que conhecer as dificuldades primeiro, saber como buscar como tratar, como estimular as habilidades. Estamos voltando aí, a maior dificuldade na fase adulta, até o que eu havia comentado em particular contigo, né? Eu consegui conquistar, atrair as pessoas, chamar a atenção das pessoas, mais no âmbito pessoal, né? Porque no âmbito profissional eu sempre sempre consegui cativar bastante as pessoas. Uhum. Ah, mas assim, em vida pessoal, ainda não tenho muitos amigos, né? Ainda não tem muita gente que eu encontro fora do mundo do autismo, né? Agora, depois de adulto, que eu aprendi a desenvolver isso. É, e a gente está aqui, né? A questão, sabe, Rodrigo, a gente caminhando para o nosso final, é que Sim. numa sociedade que tem tanta dificuldade, acho que nas relações entre as pessoas, e Uhum. você fala dessa dificuldade, cada vez mais a gente fica distante uns dos outros porque são relações muito vazias, né? E tu tem dado muito alerta sobre isso na internet, né? Sim. É até uma coisa que o pessoal comenta, né? Ah, o Rodrigo. É até uma coisa que o pessoal comenta sobre mim. Ah, o Rodrigo fica falando sobre solidão na vida pessoal porque é a forma dele de falar que é uma namorada. Pô, não é isso. Não é que eu quero um relacionamento sério. Eu quero, antes de relacionamento, ter relações, né? Quero desenvolver relações com as pessoas. Mas eu só descobri como desenvolver uma relação depois de adulto, por causa do diagnóstico tardio. Sim. Agora, depois de adulto, que eu tô aprendendo como desenvolver as relações. Rodrigo, tu acabou de deixar mais um alerta para todo mundo que está nos assistindo, né? Incentive o diagnóstico, né? Incentive a Isso. boa informação, porque É, você vai estar trazendo um benefício muito grande para todo mundo, né? bem isso. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Porque ele vai conseguir se desenvolver em todos os âmbitos. Rodrigo, para a gente encerrar, quero fazer uma última pergunta. Nós Tá. estamos aí lutando por uma sociedade melhor, a gente está cumprindo a nossa missão na política, você, eu tentando aqui também. Que mensagem a gente pode deixar para as pessoas de que cada um deve fazer a sua parte por bem comum, para uma sociedade mais justa? O que toca o teu coração na luta por uma sociedade mais justa? É, até o que eu sempre falo. Até o que eu sempre falo no encerramento das minhas palestras. Em vez da gente focar só naquilo que a pessoa tem de diferente, tem que focar naquilo que ela tem de igual. Por exemplo, eu consegui chamar a atenção das pessoas antes do meu diagnóstico, porque consegui fazer alguns amigos na escola, na faculdade, porque eu também gostava de desenho, de filmes, de videogame, né? Usei sistemas para me aproximar das pessoas. Eu consegui usar meu hiperfoco para me aproximar de algumas pessoas, para conseguir conversar com as pessoas. Em vez de eu ficar só falando, eu não sei conversar com as pessoas, eu não sei andar de bicicleta, não sei falar em público. Em vez de eu ficar falando só das dificuldades, eu mostrei o que eu tinha de igual, de parecido com as pessoas. E agora nós vamos mostrar que nós temos muita coisa igual, né? Rodrigo, está acabando, Isso, vai sair a live, eu quero deixar um grande abraço e que tu possa deixar o teu abraço também. isso. Quero agradecer acima de tudo você pela oportunidade de fazer a live. Agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Agradecer que, assim, só para fechar, é assim que se ajuda a construir um mundo melhor, né? Entender a gente